Pensamentos que atormentam. Como é que a gente pode silenciar essa voz na cabeça da gente que fica conversando e falando um monte de coisa, normalmente bastante pesada, muito negativa, de que não vai dar certo, você não vai conseguir, de que você não é competente, você não é tão legal, você não é inteligente, você não é bonito, enfim. Vamos tentar descobrir aqui algumas etapas, alguns exercícios eu vou passar para a gente conseguir ter a mente em paz, né? Vamos aprender a lidar com esses comportamentos indesejados. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Você pode, por exemplo, levar numa terapia. Eu não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui na descrição ou pelo WhatsApp bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, esses detalhes todos. Bom, você já deve ter percebido que tem momentos, e para algumas pessoas esses momentos são bem constantes, né? E em casos mais graves é o tempo todo mesmo, de pensamentos muito ruins, pesados mesmo. Pensamentos que incrementam uma sensação de não ter solução para nada, né? De que tudo é problema e que são problemas bem difíceis ou impossíveis de resolver. Ou situações que às vezes, mesmo que se andar, mesmo que se resolver, a pessoa continua se sentindo mal. São pessoas que sofrem com o que acontece com elas, com o que pode acontecer, com o que elas pensam que pode acontecer, imaginam, né? Sempre prevendo situações futuras. E sofre com o que acontece com os outros também, né? E às vezes nem conhece a pessoa, né? Só de ficar sabendo de alguma coisa ruim que aconteceu com alguma pessoa, ela já passa mal, ela já sofre junto. E muitas vezes esse sofrimento tem até uma certa clareza racional, ou seja, se pensar racionalmente, a pessoa vê que a coisa não é tão complicada, mas o pensamento de que o problema realmente é pesado não desaparece. Por exemplo, eu já passei por isso. Já tive alguns momentos bem ruins na minha vida, onde uma mínima dificuldade ficava um peso terrível, né? Por exemplo, hoje não vai dar tempo de lavar roupa, né? Então amanhã vai acumular um pouquinho. Só que isso pesava de um jeito como se não fosse possível resolver, como se fosse fim do mundo. E eu sabia até que era simples, né? Vai acumular, a gente resolve, né? Enche mais um pouco o varal, mas tudo bem. Mas o pensamento de que a situação ia ficar insustentável sem lavar roupa era muito presente. E vinha sempre os complementos, né? Eu vou precisar de roupa, não vou ter que estar lá para lavar. Que depois vai amarrotar tudo, que vai acumular no monte. Porque vai aquele monte de coisa, enfim. E o que gera esses pensamentos, são pensamentos intrusivos e atormentadores, é o próprio sofrimento da pessoa. E cada ruminação que ela tem, que deixa o pensamento ir acontecendo e se repetindo, o sofrimento aumenta. E aí cria um círculo vicioso que vai se retroalimentando ali, não para nunca. E a primeira coisa que a pessoa tenta, é comum, você já deve ter percebido isso, é simplesmente eliminar o pensamento. Não vou pensar. Pronto, chega. Não quero pensar nisso, não vou pensar. Parar de pensar. Só que esse comando, né, algumas vezes simplesmente não funciona. Você falar para você, não vou pensar, porque você está brigando com o pensamento. Quanto mais você tenta parar de pensar, mais eles voltam. Mas até o fim do vídeo eu vou te falar aqui algumas formas que a gente pode fazer ele parar de pensar, a gente mudar esse pensamento, né? Primeiro, vamos entender o que é que te faz se sentir mal. O que te faz sofrer não são as coisas que te acontecem, mas como você percebe essas coisas. Ou seja, o que você pensou sobre essas coisas. Por exemplo, eu sei que é uma frase bastante comum, né? Acho que tem alguns autores que falaram coisas bem parecidas, que o problema não acontece contigo, mas é como você lida com o que acontece contigo. Tem muita gente que falou muita coisa muito parecida, porque é verdade. Um exemplo, está voltando à praia no final de semana, aí cai uma chuva horrorosa, bloqueia a estrada, não dá para voltar. Você é obrigado a ficar mais tempo lá na praia onde você estava, nem sabe quanto tempo você vai ficar. O que pensar sobre isso? Você concorda que vai ter gente que vai ficar sofrendo, preocupado, angustiado, que como esse atraso na volta da viagem vai perturbar a vida deles? Tá.
Mas também percebe que sempre tem aquele que fica feliz porque ele vai ter uma excelente desculpa para não ir trabalhar na segunda-feira. Pois é, né? Um outro exemplo. Eu vi como uma mesma situação tem olhares e pensamentos diferentes e sentimentos diferentes. Viu aquela família onde uma metade sofre pela perda de um parente e a outra metade fica feliz pela herança que vai receber? Já deve ter visto alguém assim. Mas sempre tem aquele que nem sofre nem fica feliz. Ele entende a finitude da vida, a necessidade do momento, a realidade e simplesmente vive aquela situação como ela tem que ser vivida. Nem comemora, nem se desespera. E eu sei que nesses exemplos, talvez você já esteja julgando essas pessoas. Ah, mas aquele que não quer voltar para o trabalho é um folgado, aquele que comemorou a herança é um mau caráter. Não, né? Vamos olhar para esses exemplos sem certo e sem errado, né? Você pode justificar o pensamento de cada um deles, mas a verdade é que o quanto de sofrimento que a pessoa tem sempre depende de como ela pensa sobre a situação, não depende da situação em si, mas como ela percebe, como ela pensa, como ela interpreta, o que aquilo significa para ela. E o nosso cérebro considera como verdadeiro o que você pensa. Tudo que passa na tua cabeça ele considera como verdadeiro, mesmo não sendo. Você vê que numa mesma situação pessoas pensam coisas diferentes, um tá certo, outro tá errado, é verdade para aquele que está pensando. Por exemplo, vai explicar para uma pessoa que tem fobia de cão que aquele maltês bonitinho, pequenininho de 2 quilos é um doce de animal? Você não convence. O pensamento dele é que o bichinho é perigoso e ele vai ter medo, ele vai sair correndo e acabou. É a realidade dele. E você faz isso com os seus pensamentos. Você pode pensar, mas eu não tenho fobia de cachorro, eu não passei por essas situações. Mas no seu dia a dia, né, mesmo não tendo medo de cães, você tira conclusões, você tem suas ideias sobre tudo o tempo todo do que vai acontecendo na sua vida. O atraso da entrega, as compras que você precisa fazer, talvez você nem sabe se vai conseguir, a cara estranha do seu vizinho, o trabalho que você precisa entregar. Tudo pode virar ou uma diversão ou um peso enorme a ser carregado. Depende de como você pensa sobre essas coisas. E para ajustar esses pensamentos, a terapia cognitiva comportamental, ela propõe um exercício, uma técnica, que é de conversar com esses pensamentos e contestar cada um desses pensamentos, buscar argumentos que mostrem que ele não está certo, que tem outras formas de pensar. Para algumas situações funciona bem, mas tem outras que precisa de um pouco mais, que são mais resistentes. Aí entra a terapia de aceitação e compromisso com algumas dicas que ajuda bastante para esses outros pensamentos mais resistentes que você já tentou argumentar, já tentou negociar, já tentou racionalizar, mas não deu ainda, você ainda está angustiada com aquelas coisas na tua cabeça. Um caminho é entender que a gente está tão unido com nossos pensamentos e que nem sempre esses pensamentos são funcionais, muitas vezes eles são distorcidos e a gente acredita piamente que aquilo é realidade. Entender que esses pensamentos a gente entende como se fosse a gente, parte da gente, é nosso, mas são pensamentos. Pensamentos podem ser trocados, pensamentos podem mudar, mas na hora que você está tendo, você acredita que aquilo é seu. E vamos também entender e perceber todos esses pensamentos, né, a ideia, uma segunda parte do exercício, é entender esses pensamentos sem discutir com eles, né, apenas reconhecendo a existência. Não vamos mais argumentar, contestar, buscar evidências do contrário. Não, a gente vai só reconhecer a existência desses pensamentos, eles estão aqui, estão passando na minha cabeça. E assim você pode ir para o terceiro passo, que é se distanciar desses pensamentos. Na hora que você observa eles, com esse distanciamento, você afasta eles de você e você dá a possibilidade de manejar esses pensamentos. Você imagina esses pensamentos como um óculos. Eu acho que fica mais fácil, é muito comum esse exemplo de óculos na terapia cognitiva. Um óculos que você usa para enxergar a realidade, mas esse óculos tem distorção, né? Você nem sabe que você está usando esse óculos. Para você, são seus olhos mesmo que está vendo daquele jeito, então aquilo é a realidade. Então você acredita nessa distorção como sendo
A realidade é a tua realidade. Você já tentou conversar com alguém, convencer de alguma coisa que a pessoa está piamente convencida, ou de que ela é feia, ou de que tudo que ela faz é mal feito, e você falando, não, olha aqui que coisa bem feita que você fez, e ela achando, você pode estar nesse papel algumas ou muitas vezes, de você estar e você nem tem esse outro para apontar para você, imagina o que você está pensando não está certo. Bom, e por exemplo, né, quando você está preocupado com alguma coisa, seus óculos distorcidos te mostram que aquela situação não tem solução, o fim vai ser terrível, vai ser horroroso, não tem saída, mas são seus óculos. Nesse exercício, a proposta é que você se afaste um pouco disso tudo e perceba que você está usando esses óculos. E esse óculos tem lente distorcido e está te mostrando uma realidade que não necessariamente seja verdadeira. Assim você pode perceber o que de fato está acontecendo. Você tem questões na sua vida que te causam dor, mas lidando com elas de uma forma mais serena, você pode sofrer bem menos com cada uma das situações. É como a pessoa no velório que sente falta da pessoa querida que se foi, mas ela entende que esse processo de fim era necessário, era o caminho ou era a única opção. Esse exercício seria como entender que todos os seus pensamentos, eles são produtos da sua cabeça brigando com a realidade e entrar nessa luta e simplesmente tentar não pensar só vai aumentar essa briga. E nesse processo a ideia é que você saia da briga, você observe e aceite seus pensamentos como eles são. Assim o sofrimento vai diminuir porque você saiu da briga. Por exemplo, você pode dizer, eu sou muito nervoso. Ou você pode mudar para, eu tenho a sensação de estar nervoso, é o meu sentimento agora. A diferença está em você assumir uma identidade de que você é o nervosismo, você é nervoso, o nervosismo e vocês é a mesma coisa, é a tua identidade, e mudar para alguma coisa que está acontecendo agora, mas não precisa estar aí o tempo todo, não é você, é apenas um momento. Né? Eu tenho a sensação de estar nervoso, estou nervoso agora, não preciso estar o tempo todo, é uma coisa que vem, é uma coisa que vai. E tem algumas maneiras de colocar em prática esses exercícios que uma forma mais prática ainda, né? Que eu dei a ideia de como isso funciona, agora o caminho prático de trabalhar esses pensamentos. E vamos lembrar sempre que pensamento, você até pode, alguns, conforme o caso, mudar, contestar pensamento com pensamento, mas o que combate pensamento mesmo é a ação. É você fazer alguma coisa, é você agir e não só ficar negociando e contestando o que te passa na cabeça. Um dos exercícios. São exercícios bem engraçados, tá? São exercícios que no primeiro momento que eu falo, você pode até falar, que coisa ridícula, mas o ridículo até faz parte e ajuda o processo. O primeiro, percebe que se você repetir uma palavra várias vezes, isso vai ajudar a esvaziar. Eu estou primeiro explicando o exercício, já vou falar como é que faz, tá? Quando você repete uma palavra muitas vezes, isso te ajuda a esvaziar o significado da palavra. Por exemplo, pensa na palavra flor. Se eu falar flor, o que você pensa? O que te vem à cabeça? Para muita gente vem o aroma, para muita gente vem a cor, para muita gente vem aquela textura macia de uma flor, para muita gente vem a beleza, para muita gente vem tristeza, pode lembrar de um velório, para muita gente lembra da raiva, ela pode lembrar que recebeu flor de uma pessoa que depois traiu. Flor pode ter muitos significados. Flor é uma palavra, é só uma palavra. Agora, se você repetir a palavra flor por 1 minuto, se você ficar aqui, flor, 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 repetir rápido e por bastante tempo, flor, 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 chega uma hora, o significado da palavra flor vai embora, não vai ter mais significado, é só uma ação mecânica, você repetindo fica até estranho. E essa estranheza da repetição te ajuda a tirar o significado da palavra flor. Você tira o crédito dessa palavra. Agora, se você consegue fazer isso com a palavra flor, que talvez para você não tenha tantos significados assim, pode ser que eu tenha pego um exemplo de alguém aí que bateu fundo, mas de forma geral, uma flor é só uma flor. Imagina se você fizer isso com uma palavra que tenha peso para você, que esteja nos seus pensamentos e que está te causando sofrimento.
Se você fizer isso com as palavras que pesam, por exemplo, se você se acha desajeitado, eu sou desajeitado. Se você pegar essa palavra e repetir por 1 minuto, rapidamente, muitas vezes, desajeitado, desajeitado, é legal que você resuma o seu sentimento que você pensa de você em uma palavra. Resume em uma palavra, não bota frase, não. Uma palavra. Faz o exercício, você vai ver que a palavra desajeitado vai perder o significado e vai ter menos peso para você, e você vai sofrer menos com a sensação de se perceber desajeitado. Talvez 1 minuto não seja suficiente, talvez você tenha que repetir um outro dia, talvez já te ajude na mesma hora. Faz me conta, coloca nos comentários o que deu. Uma outra possibilidade de prática, você dá nome para as coisas. Quando você dá nome, você coloca um distanciamento. Por exemplo, você pensa assim, eu estou pensando que eu não vou passar na prova. Você vai se distanciar de você mesmo e se observar, descrevendo o que você vê. Estou vendo ali uma pessoa preocupada com a prova, preocupada com o tanto que estudou, com o tempo que teve, com o que aprendeu, com o que ela está achando difícil. É um pouco visão de sacada. Visão de sacada eu já mencionei algumas vezes nos outros vídeos, que é como você subir numa sacada, num prédio, numa casa, e se olhar na calçada lá embaixo. Você está se olhando com essa distância, você está olhando uma outra pessoa, que é você mesmo, mas você está olhando com essa distância e vendo ali o que acontece. Quando você dá esse distanciamento, você deixa de ser aquela pessoa e olha com mais clareza. Sabe quando você consegue entender e ter solução para todos os problemas do seu amigo e ele mesmo não encontra? É isso, só que você vai fazer com você mesmo, você vai encontrar para você mesmo. Ou então, outra prática, outra técnica. Falar dos seus pensamentos numa voz, num ritmo muito mais devagar do que você costuma falar. Como se você tivesse alterado a velocidade do vídeo. Não sei se você já viu, nos vídeos tem as opções de velocidade. Normalmente as pessoas aceleram, né? Porque não tem tempo, quer fazer as coisas tudo muito rápido, um horror isso. Mas se você colocar ele mais lento, você vai ver a pessoa falando. É muito chato até. E na hora que você faz isso, você também vai tirando o sentido do que você está falando. Você tem que falar em voz alta, você tem que ouvir a sua própria voz e você vai falar os seus pensamentos, tudo isso que você pensa de você, as suas preocupações, todos os seus medos, você vai falar desse jeito, meio ridículo, lentamente, para você perceber de uma outra forma esses seus pensamentos. Eu sou incapaz. Eu não consigo. Mais devagar que você puder, você vai falando esses pensamentos negativos que você tem a seu próprio respeito. Um último, meio parecido, que é falar esses mesmos pensamentos, mas fazendo vozes diferentes, fazendo vozes caricatas. Se você tem um vizinho que fala engraçado, imita esse seu vizinho. Ai, você é tão ridícula, você não consegue fazer as coisas, você é muito feio. Esses pensamentos ruins. Fala desse jeito caricato, até meio divertido, ridículo. A ideia é você ser ridículo na hora que você fala esses pensamentos que são pesados, que te destroem, que te colocam para baixo, que você vai dar um outro tom, você vai tirar aquela carga de significado, você vai estar com outro olhar sobre essas mesmas questões. Faz isso com pensamentos que te perturbam e isso vai mudando o significado desses pensamentos para você, vai esvaziando a dor inicial. A ideia é que você pare de se julgar e de se autoavaliar tão negativamente. Ao invés de pensar que é insuportável viver naquela situação que te perturba, você vai olhar objetivamente e vai descrever o que está acontecendo com outros olhares, com outra forma. Por exemplo, você falar, meu marido está de mau humor e está falando grosserias. Você está descrevendo a situação, você está observando, e isso dá um tom e uma sensação muito diferente de eu não suporto viver nessa casa. Você percebe o peso de falar, eu não suporto viver nessa casa? Eu me sinto já para baixo, só de falar uma situação que nem é minha. E quando você descreve, meu marido está grosseiro hoje, está falando coisas que são desagradáveis.
Você está dando uma descrição, você está tirando a carga, está tirando o peso, está se ouvindo falar desse jeito. Você vai mudar a realidade? Não, não vai. Mas você vai mudar a forma que você lida com essa. E esse é um dos caminhos. Já fala um autor, que eu já não lembro mais qual, que ele fala que quando você tem um problema, você tem alguns caminhos. Você pode ir lá resolver esse problema, você pode cair fora do problema, não estou aqui, estou do outro lado, ou você pode aprender a lidar com os problemas, né? E geralmente, a maior parte das vezes, é essa possibilidade que a gente tem. Nem todo problema a gente consegue mudar, nem toda realidade a gente consegue mudar. Aconteceu uma coisa, aconteceu. Ela tá aí, você foi demitido, a entrega não chegou, a pessoa foi grossa com você, gritou, falou mal, não te resolveu o problema que precisava, foi incompetente, ou você está se sentindo incompetente, enfim, você não consegue fazer assim e mudar. Muitas vezes você também não consegue cair fora e falar, não quero mais, né? Vou trocar de vida, vou trocar de... Não dá. O que te resta é aprender a lidar com esses problemas e aprender a lidar com os seus pensamentos, que é a forma, que é o óculos que você tem de ver o teu mundo, a tua vida, do jeito que você está percebendo e sentindo e reagindo. Na hora que você muda esses pensamentos, você baixa essa carga emocional, baixa o sofrimento e tem mais possibilidade de encontrar recursos para ir fazer alguma coisa prática realmente com relação à situação complicada que você pode estar vivendo. E aí, o que você achou? Deu para entender o sentido da coisa? Me escreve, coloca nos comentários o que você achou. E se você perceber que você precisa assim, de um profissional, de um psicólogo para te acompanhar mais de perto nesse trabalho com seus pensamentos negativos, com os pensamentos que te destroem, que te derrubam, e se um dos nossos psicólogos foi escolhido, vai ser muito bem recebido. Entra na caixa de descrição, tem livros que eu li que estão como sugestão para quem gosta de ler, e eu espero que você goste de ler. Tem o botão Valeu, que eu agradeço bastante, tem o clube de canais para quem quiser colaborar. São situações que ajudam o canal de uma retribuição, já que eu tô aqui, né, colocando alguma coisa que deu certo para você também. Obrigada por me assistir.